Beleza, pessoal? Estou de volta a mais um vídeo. Graças a Deus entramos, né? Como disse aí o Benjamin Braz. Aleluia, né? Graças a Deus. Não foi nem problema. A gente demorou a entrar aqui, né, o Carlos Alves? Porque o programa deu um pau aqui e a gente está tentando resolver. Deixa eu ver aqui a. Peraí. Só um pouquinho que eu vou dar mais uma iluminação aqui. Aí o que aconteceu? Conseguimos entrar. E eu vou conversar com o Carlos Alves a propósito dessas situações todas que a gente vê o Brasil passar. Quer dizer, o artigo 144 da Constituição prevê a Polícia Ferroviária Federal. Ou seja, base legal para isso nós já temos. A instituição já existe legalmente. Ela já existe no mundo jurídico. Ela já existe dentro do mundo legal. Mas, infelizmente, nenhum governo quer regulamentar. Vou até compartilhar aqui a tela, antes de passar a palavra aí para você, Carlos Alves. Vou até compartilhar aqui a tela para que não reste dúvidas. Tá aí, ó. Artigo 144 da Constituição Federal vai dizer o quê? A segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todas, é exercida para a preservação da ordem pública e da economidade das pessoas, do patrimônio, através dos seguintes órgãos: Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Ferroviária Federal. Carlos Alves, está contigo aí. Por que o governo não regulamenta a Polícia Ferroviária Federal? Bem, boa tarde aí a todo o pessoal. Pessoal que está acompanhando essa live aí. É um prazer estar aqui com nosso nobre amigo policial, que desempenha um bom trabalho em prol das polícias. Mas a questão é o seguinte, esse governo Bolsonaro, apesar dele ter prometido regulamentar a polícia, por se tratar de uma coisa de pequeno impacto financeiro, e realmente porque temos poucos policiais a serem integrados ao departamento. Mas aí eu recebi um ofício aí, que a gente estava discutindo aqui no âmbito administrativo, enquanto tramita um processo aí na área judicial. Nós estávamos tratando, então, tentando um acordo, né, baseado no que o Ministério Público dispõe. Uhum. E o governo, através do Ministério da Justiça e Segurança Pública, nos respondeu que eles não estão convencidos de cumprir a Constituição. Veja só, quer dizer que a Constituição precisa convencer alguém, né? E que não estariam interessados em regulamentar a Polícia Ferroviária Federal. Essa foi a resposta do pessoal lá. Nós pedimos uma reconsideração e eles novamente colocaram a mesma posição. Então, o que fica para a gente aí é o seguinte: a instituição, né, Ministério da Justiça e Segurança Pública, ela trata exatamente, além da justiça, da segurança pública. Quer dizer, ela deveria primar por uma instituição centenária que vai ajudar na segurança pública, que é a obrigação deles regulamentar. No entanto, eles advogam contra a própria Constituição. Isso não dá para entender. É difícil, hein? Só a resposta aí, Carlos Alves, qual foi a resposta do governo Bolsonaro quando você questionou a existência jurídica? Já está provada. A Polícia Ferroviária Federal ela já existe na lei. Qual foi a resposta do governo? Repete aí. Que não interessa, que eles não estão convencidos de cumprir o artigo 144. Meu Deus. Enquanto isso, fica investindo em Força Nacional, que nem na Constituição está. Exatamente, 1 bilhão e 600 só para colocar em funcionamento. Lembro que tinha lá no depósito 150 lanchas, né, que eles compraram, acho que para andar lá no Paranoá, né? Estavam lá sucateadas, lá apodrecendo, né? E mais viaturas. Então, eles gastam enormidade nessa força
que todo policial no Brasil sabe que é uma palhaçada, é uma farsa nacional, não é uma força nacional, né? Ô, Carlos Alves, eu gostaria que você entrasse numa outra questão aí. Eu vou te mostrar aqui, até para o pessoal, fiz um vídeo essa semana, o Carlos Alves até elogiou esse vídeo, eu agradeço, Carlos Alves, a sua consideração. O Carlos Alves elogiou o meu vídeo, eu queria que você explicasse para as pessoas, porque a melhor forma, às vezes, de explicar uma coisa é as pessoas vendo isso com seus próprios olhos. Nós estamos aqui, ó, na fronteira, você vai falando aí, quando eu vou já te passar a palavra, tá, Carlos Alves? Nós estamos aqui na fronteira Brasil-Bolívia, tá? Estamos aqui, ó, seguindo para a fronteira Brasil-Bolívia, e nós temos aqui, nessa fronteira Brasil-Bolívia, uma fronteira que liga aqui a cidade de Corumbá, no Mato Grosso do Sul, à sua direita, e à sua esquerda, a cidade de Porto Quixaro, já na Bolívia, correto, Carlos Alves? Correto. Aqui, ó, nós temos uma passagem de nível em frente à GESA, que é o Porto Seco de Corumbá. Os caminhões trazem as mercadorias, e essas mercadorias são colocadas nos trilhos aqui e podem ser despachados para a Bolívia. E aqui, ó, bem aqui onde temos aqui essa estrada de ferro, tá vendo a estrada de ferro passando aqui? O que é que está errado nessa situação aqui, ô Carlos Alves? Eu queria que você explicasse por que é tão gritante a falta da Polícia Ferroviária Federal nessa situação de fronteira seca. Bem, as concessionárias, elas quiseram fazer um acordo com o governo para que o governo regulamentasse a polícia e colocasse a atuar nas ferrovias. Inclusive, eles dariam todo o aparato policial necessário. Porque as fronteiras, elas transitavam ali vagões em torno de cada fronteira, vamos dizer, uma média de 100 vagões, uns 400 vagões por dia, nas quatro fronteiras, sim, totalizando aí 25, 30 mil toneladas dias, que hoje passam tudo por caminhões. Então, eles queriam uma polícia para garantir o trânsito das composições, porque elas sofrem muito ataques na região de fronteira, né? Muitos saques, vandalismo. E, principalmente, o bandido, ele saqueava o vagão frigorífico, que transportava aves, frangos e suínos. Então, cada vagão daqueles, cada contêiner, dava um prejuízo de R$1 milhão. Então, conforme o prejuízo ia avançando, eles iam abandonando as ferrovias. Mas por que os ladrões, né? Por que propiciava os ladrões atacarem, saquearem as composições, né? Porque eles não perfaziam a manutenção do trecho. Sim. Então, o trem não podia imprimir uma velocidade maior, andava lá nos seus 10 quilômetros, 15 quilômetros para não descarrilar, e isso, então, o bandido subia no vagão, cortava com machado o vagão frigorífico, ou abria o container, ou abria gavetas de graneleiros, fazia a coleta e ia embora. Então, eles tinham muito prejuízo. Então, eles abandonaram o transporte ferroviário, por questões de falta de policiamento. Por quê? Eles tentaram colocar lá Prosegur para fazer a segurança, e a Polícia Federal negou, porque a área pública é com a polícia, é dever do Estado, né? É com a Polícia Ferroviária. Só para quem vai ver o vídeo e depois não está conseguindo entender, a Prosegur é uma empresa especializada em transporte de valores. É uma empresa privada. Uma empresa privada especializada em transporte de valores, escolta, patrimonial, etc. Eles quiseram, então, fazer a segurança nos trilhos federais e a Polícia Federal negou, não. Somente de instalações, aí eles podem, né? Agora, no trecho, na via permanente, que é uma área pública, ali é com a polícia, né? Sim. Pode continuar, Carlos Alves. Então, nós
estávamos tentando um acordo com o governo, e a gente acha que se não for pelo amor, vai pela dor. O Tribunal Superior de Justiça, nós temos lá um ARE, um recurso especial, uma tutela de urgência. Eu acho que o tribunal vai proferir uma sentença a nosso favor, porque é muita responsabilidade, né, de uma negativa de um direito fático, né? Se eles negarem que existe uma polícia, uma lei que criou, uma Constituição que recepcionou, um artigo da Constituição que transforma empregados públicos em servidores públicos, que é o artigo 39 da Constituição, que nós estamos amparados. Se eles negarem um direito fático como esse, além deles prejudicarem os policiais, a segurança pública, eles extinguirão uma polícia, porque o governo jamais irá regulamentar se houver uma decisão contrária aos nossos interesses, aos interesses da categoria. Sim. Não é, meu amigo? Sim. Ô, Carlos Alves, eu vou só levar as pessoas de volta aqui a esse mapa, só para você me explicar aqui, ó. Aqui nós estamos na fronteira Brasil-Bolívia. Aqui onde está passando o mouse é uma linha férrea, tá? Uhum. E bem aqui, ó, é uma ponte. Esse cruzamento aqui, ó, da linha férrea com a estrada de chão, isso acontece em vários lugares. Mas para entrar em outro país, só nos locais de fronteira. E já existe um projeto do governo do Mato Grosso do Sul de criar um corredor ferroviário que vai ligar Brasil e Bolívia, que já existe de fato, e Peru. Ou seja, arma e droga podem sim entrar no Brasil. Me explica qual a importância da Polícia Ferroviária Federal estar presente, principalmente nessa fiscalização aqui, ó, fronteiriça e terrestre numa fronteira seca. Aí como a gente pode ver, como também aqui a fronteira com o Uruguai, né, Ponta Porã, e também, por que não dizer, Uruguaiana. O pessoal usa esse trecho aí que está abandonado, que não tem policiamento, que a Polícia Federal não entra, nem a rodoviária, nem Polícia Militar. Então, eles carregam a droga, as armas, o contrabando, através da linha, a pé, cavalo, carroça, moto, ou até carro, como nós já aprendemos aqui no Rio Grande do Sul, carro transitando em cima da ferrovia, e saem lá do outro lado da cidade, longe da autoridade policial, né? Então, eles carregam as viaturas fora dos domínios, vamos dizer assim, da cidade, assim com perfeição, né? Com incolumidade, sem sofrerem qualquer abordagem. Sem serem incomodados. Porque, olha só, Carlos Alves, interessante que os críticos da Polícia Ferroviária Federal, eles vão dizer assim, mas tem a Polícia Rodoviária Federal que faz a fiscalização, tem a Polícia Federal que combate o tráfico internacional, tem as próprias Forças Armadas, mas, Carlos Alves, a Constituição diz que quem vai fazer esse trabalho é a Polícia Ferroviária Federal. Então, falta competência para a PF, para a Polícia Rodoviária Federal, para o Exército, para qualquer outro órgão. Eu queria que você falasse sobre isso. A Constituição diz que a Polícia Ferroviária Federal é um órgão permanente, estruturado em carreira, né? Então, ela encontra-se blindada para as suas atividades. Somente ela pode entrar nas ferrovias. As outras polícias, é claro, elas podem entrar se tiverem em perseguições, é lógico, mas realizar o policiamentos, não. A rotina de policiamento, não é só a Polícia Ferroviária Federal. O ministro anterior, o André de Almeida, o ministro Moro, ele tentou passar essa atribuição para a Polícia Rodoviária através de portaria. Vejam só, né? O ministro que a gente tinha no Ministério da Justiça querendo mudar uma cláusula constitucional através de uma portaria.
Então, eu vejo lá que no Ministério da Justiça e Segurança Pública, eles têm pouco conhecimento sobre a situação da polícia, sobre a situação das fronteiras, né? Não adianta eles criarem radar, né, para perseguirem aviões, né, abordarem aviões no ar, como eles estão inaugurando lá. Não adianta colocar a polícia rodoviária nas estradas, né, ou na beira do rio, a Polícia Federal, se o corredor da Polícia Ferroviária está aberto. Então, o pessoal que é inteligente, o bandido, o traficante que é inteligente, ele leva a arma através da ferrovia fora da cidade, carrega o seu carro, ou faz um depósito lá, até dar uma carga de caminhão, lá suas 10 toneladas, mistura em outra mercadoria e segue pela rodovia. Agora, se ele quiser entrar no Rio, São Paulo, Minas, Paraná, aí ele vai chegar numa estação, um tronco, vamos dizer assim, onde tem um entroncamento ferroviário, vai solicitar um vagão, vai colocar a droga dentro e vai descarregar em São Paulo, Rio, sem ser incomodado. Porque a ferrovia, o vagão, é o meio mais seguro de se transportar uma arma e uma droga. Não tem fiscalização. O governo brasileiro não quer fiscalizar. Ele permite isso. Ele permite isso. Então, quando o Ministério da Justiça e Segurança Pública, através dos seus técnicos, né, eles negam uma regulamentação, eles estão prestando um grande desserviço ao país. Eles deveriam nos chamar para uma conversa, né, e estudar, apreciar a situação da possibilidade, da viabilidade de colocar a polícia para ajudar os outros entes federativos neste combate ao crime organizado. Isso é que eles deveriam fazer. Eles estão lá para isso. Sim. Deveriam propor uma parceria com os policiais, como é com a rodoviária, como é a federal, uma parceria de atividades para a gente poder trabalhar em conjunto. Não, eles estão lá, parece que são nossos inimigos, inimigos de uma instituição, inimigos da segurança pública. E não sei se o presidente Jair Bolsonaro está sabendo. Ô Carlos Alves, que é isso, Benjamin? Eu que agradeço. O Benjamin está me agradecendo aqui por dar visibilidade à luta do policial ferroviário federal. Mas, o Carlos Alves, a gente fala de arma e droga, né? Porque arma e droga é assim, a droga vai destruir nossos jovens, as armas vai matar inocente. Mas tem a questão também da fiscalização dos minérios brasileiros que estão sendo extraídos, que a Polícia Ferroviária Federal também ajudaria nessa fiscalização. Eu queria que você falasse também nesse ponto que é tão importante. E isso retumbando, claro, né, repercutindo no lucro que a Polícia Ferroviária Federal daria para o Brasil. A Polícia Ferroviária, conforme dispõe a lei, né, diga-se de passagem, a Lei 641 é 1930, que regulamentou as atividades da polícia, ela dispõe sobre isso. Então, a Polícia Ferroviária ela deveria, no caso dos minérios, fazer a fiscalização no quantitativo e de tempos em tempos, lá de 3 meses ou 6 meses, ou anuais, né, fazer um relatório do quantitativo, da quantidade de minério que sai do país. Isso é um trabalho da Polícia Ferroviária Federal. Mas existe outro aspecto que é bom a gente salientar aqui, é a questão do transporte de mercadorias. Né? Hoje, as mercadorias, o transporte delas, vamos dizer, se localizam mais no estado de São Paulo, que é muita mercadoria, muita fábrica, muito trânsito. Então, ali o pessoal carrega os seus vagões, né? Vamos dizer, Campinas, descarrega no Rio, São Paulo, Bauru, lá sei eu. E o que freta o vagão, o empresário, o que vende a mercadoria, vamos dizer assim, não tem fiscalização, não aborda vagões, ele não vai emitir uma nota completa, né? O que acontece também aqui no Rio Grande do Sul? A safra de arroz, que é a fronteira do Rio Grande do Sul, é uma grande produtora de arroz, né?
E esse arroz vai todo quase para o centro do país. E aqui o pessoal pagava só 10% do que era embarcado. Por quê? Porque não tinha fiscalização, né? Então, eles deixaram de transportar pelas fronteiras, deixaram de transportar o que produz no Rio Grande do Sul, arroz, soja, trigo, inclusive até bovinos, suínos, porque uma ferrovia ela deve se propor a transportar tudo o que é possível, para concorrer, ajudar, por exemplo, aos caminhões, a completar, não deixar tudo para os caminhões, né? Aqui no Rio Grande do Sul, eles mantêm a linha tronco Porto Alegre, Santa Maria, Cruz Alta, por motivo do transporte de combustível. Todos os dias tem um trem de combustível, da refinaria Pasqualini para Santa Maria. E também da zona ali de Cruz Alta para o porto de Rio Grande, que é a soja, né? Não há caminhões suficientes para atender a demanda na safra. Então, o pessoal usa o trem. Só que o trem, devido à falta de manutenção nas ferrovias, ele transita muito devagar. Então, ao longo do leito da ferrovia, tem moradores, invasores e tal. E esse pessoal alimenta a criação de galinha, de porco, né? Tudo com o que eles subtraem do vagão. Eles abrem as gavetas, vai derramando na linha, depois eles juntam. Então, é assim, os saques frequentes. Porque não tem policiamento. Não tem policiamento, não tem. Tentaram colocar aqui pessoal da Polícia Militar aposentado com a sua arma a fazer segurança das composições na ferrovia. É um crime, é uma ilicitude. Como é que pode um cara ir armado fazer segurança de uma composição? Né? Não, e outra, né? A área é como acontece na rodovia, porque a gente está falando, né, Carlos Alves? Quando a gente fala de Polícia Ferroviária Federal, a gente fala de um conjunto de órgãos, porque as margens da ferrovia você também não pode construir como não pode construir como as margens de uma rodovia. E tudo que tem as margens de uma ferrovia é assunto da Polícia Ferroviária Federal. Isso. Não é assunto para policial militar. Muito embora eu não estou aqui criticando, né, que o governo lá tomou a decisão, vou censurar ato oficial. Não, não é isso. Nós estamos falando do ponto de vista da Constituição brasileira, a competência da Polícia Ferroviária Federal. Aqui tem mais ou menos aqui umas 3.000 famílias que eles construíram as suas casas, seus barracos em cima da ferrovia. Eles tomaram conta, porque houve um abandono, né? Mas o Ministério Público está impetrando ações para que as concessionárias cumpram, né, o que eles assinaram em contrato. Eles têm que voltar a transportar e retirar o pessoal que está na área de domínio, né? Se estivesse a Polícia Ferroviária trabalhando, jamais eles iriam construir suas casas nas áreas de domínio, né? No Rio de Janeiro, eu estava falando com os colegas meus, no Rio de Janeiro, o trem que entra no Rio de Janeiro e sai para o Arará, os maquinistas eles não podem imprimir uma velocidade, vamos dizer, aí de 40 quilômetros, que evita que o bandido suba no trem, né? Uhum. Porque o cara ameaça o maquinista com arma, para ele diminuir a velocidade, para que eles possam saquear a carga. Olha aí. Então, veja só como é que São Paulo, a mesma coisa. São Paulo, eles construíram barracos na lateral da ferrovia para vender os roubos de vagões. Dos roubos da própria ferrovia. O que eles roubam na ferrovia... Isso aí. Então, é difícil. Então, aí as concessionárias têm um grande prejuízo. O seguro, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, pelo menos Santa Catarina e Paraná, o seguro não entra mais nas ferrovias. Não faz seguro, porque era muito saque, muito roubo, muito vandalismo, então dava muito prejuízo. Não tinha polícia, não tem seguro. Então, eles abandonaram as concessionárias. Então, são elas que arcam com a despesa.
E as concessionárias? Há da parte das concessionárias um entendimento quanto à necessidade da regulamentação da Polícia Ferroviária Federal, Carlos Alves? O representante deles esteve lá no Ministério da Justiça e fez a proposta. A gente, inclusive, tem o vídeo aí. Ele se propôs a fornecer um local físico, né, para o posto, fardamento, armamento, viatura, todo o aparato policial. Peraí. Eles... A empresa privada? Isso. Meu Deus do céu. Ela se colocou à disposição de fornecer todo o armamento, tudo que a polícia precisa. Só com a ressalva... Carlos, o empresário praticamente está implorando para o governo federal para regulamentar a polícia ferroviária. Para poder transportar com segurança. Aí o seguinte, eles colocaram uma cláusula lá que não me agradou, porque uma polícia de Estado ela deve observar a impessoalidade, principalmente a eficiência e a moralidade. Sim. Impessoalidade, o que quer dizer? Mesmo que eles nos deem o fardamento, nós vamos fazer o nosso trabalho. Então, eles estavam propondo que a fiscalização de carga deveria ser feita à segurança, mas fiscalização não. Por quê? Porque iria atrasar as composições. Como se lá na fronteira, quando o caminhão chega no Porto Seco, ele não fica parado lá para sofrer a fiscalização física. Ele fica parado 1, 2 dias, 3 dias, conforme o movimento, mas ele sofre a fiscalização. Sim. O Bolsonaro, até numa ideia meia errônea, queria criar nota eletrônica para o cara digitar a placa do caminhão, a carga, o caminhão passava sem ser fiscalizado. Quer dizer, ele ia permitir o contrabando e o tráfico mais fluente, né? Agiliza de um lado, mas prejudica a nação toda do outro. Né? Então, o que deveria ser feito? A concessionária, quando emite a nota fiscal, a nota de trânsito, né? E a nota do produtor ou do empresário lá, que está vendendo a sua carga, que está transportando, que imita uma via da nota para a Polícia Ferroviária, para ela também analisar antes do trem chegar no entroncamento. Porque no entroncamento é onde são feitas as composições, né? Ali tira-se vagões, coloca-se para seguir caminho. Então, a polícia, através das notas, a gente não é bobo, a gente vai olhar o valor, vai olhar o produto, e algum vagão que outro a gente vai ter que abrir para ver o que tem dentro, dependendo da sua origem, lógico. Né? Mas tem muita gente, vale dizer isso aqui, só um momentinho aí, vale a gente ressaltar aqui que tem gente lá no governo, que está trabalhando no governo, inclusive políticos, tem empresários que não querem polícia. Por quê? Porque não querem pagar imposto. Né? E traficante, o quê? Não quer ser pego com a sua arma e a sua droga. Sim. Então, tem gente trabalhando lá contra a Polícia Ferroviária Federal. Né? Agora, você vê um caminhão, a Polícia Rodoviária prendeu um caminhão com 10 toneladas. Mas toda hora. Quanto carrega um vagão? Não estamos aqui criticando o trabalho da Polícia Rodoviária Federal, não. Pelo amor de Deus, a Polícia Rodoviária Federal foi um excelente trabalho. Agora, imagina o quanto de arma, droga e todo tipo de ilícito não traz um vagão. Pois é. E com a certeza que vai chegar ao destino e descarregar. Qual é o bandido inteligente que não iria usar esse tipo de transporte, né? De transporte, esse modal de transporte. Carlos Alves, qual era a posição do candidato a presidente Jair Messias Bolsonaro? O que o presidente disse quando ele era candidato ainda? Se você, por acaso, conversou com ele, se por acaso você esteve com o presidente Bolsonaro antes dele ser eleito. Ele prometeu algo para a Polícia Ferroviária Federal? Eu estive no gabinete dele, inclusive, eu tive 3 vezes lá. Uma vez eu fui no gabinete do Eduardo colocar o nosso brasão no painel que ele tem lá de todas as polícias, a gente foi lá e colocou. Sim.
Depois nós falamos com o Bolsonaro, depois nós retornamos lá entre 4, sentamos na mesa e eu sentei na frente dele e perguntei a ele o seguinte: olha, Excelência, eu gostaria de saber do senhor se o senhor for eleito, o senhor vai se lançar a candidato. E nós acreditamos que o senhor vai ser eleito, porque o Brasil precisa de mudança, o povo está precisando disso. Então, nós gostaríamos de saber se o senhor vai regulamentar a nossa polícia, de acordo com a lei, com a Constituição. Gostaria de ter essa palavra sua, essa impressão sua. Ele respondeu para mim: olha, o caso de vocês, disse ele, é como um xixi, né? Para o governo é um xixi, porque é muito fácil de se fazer essa regulamentação, porque vai ter pouco impacto financeiro, então é coisa pequena, sem problema algum. Digo, então tá, é isso que eu queria ouvir do senhor. Depois eu voltei lá, um dia antes que ele levou a facada, antes dele ir para Minas Gerais, eu estive lá falando com ele, e eu entreguei para ele uma comenda de Dom Pedro II, que nós confeccionamos aqui, entreguei para ele. E ali eu coloquei que ele estaria compromissado com a segurança pública no país e que durante o mandato dele ele iria regulamentar, então, a polícia. Porque foi ele que deu a palavra, né? Não fui eu, ele que deu a palavra. Então, ele nos menosprezou, deu pouca atenção, e nós voltamos embora com a impressão que ele não iria cumprir com a sua palavra. Hoje, a gente vê aí que o Ministério da Justiça nos responde negativamente. Eu levei a conhecimento dele vários ofícios da assessora dele, ele está sabendo da situação, e ele pediu um relatório lá para o ministro André de Almeida, para ver a situação, mas o Ministério da Justiça, conforme o andamento da carruagem, vai nos respondendo não, não, não e não. Então, eu acho que ele deu carta branca e faça o que quiser. O Ministério da Justiça, ou seja, o Ministério da Justiça, que sabe que a Constituição diz que a Polícia Ferroviária Federal é uma instituição permanente, ou seja, o Ministério da Justiça, que sabe que a Polícia Ferroviária Federal, órgão permanente, organizado e mantido pela União, estruturado em carreira, se destina, na forma da lei, ao patrulhamento ostensivo das ferrovias federais. Então, você está me dizendo, Carlos Alves, que o Ministério da Justiça, que tinha que estar cumprindo a Constituição no seu inciso 3º, quando diz que a segurança pública vai ser realizada pelos seguintes órgãos e enumera a Polícia Ferroviária Federal, esse Ministério da Justiça está embarreirando a polícia a ser regulamentada? É isso aí, bem como tu disse, está criando obstáculo. E nós, inclusive, num processo que corre aí, uma ação civil pública, onde a AGU fez uma defesa pífia, né? Ela, assim como também o Ministério da Justiça e Segurança Pública, tem os seus técnicos, né? Os seus juristas, eles veem a polícia que a polícia deve ser... o pessoal a ser integrado na polícia, os novos policiais devem prestar concurso público. É claro que eles devem prestar concurso a partir de 88, é lógico. Ninguém está querendo biquinho de emprego de graça, não. Ninguém quer bico. Mas o pessoal, até 88, também prestou concurso. Quer dizer, então, que os rodoviários passaram, né? De 88 para 90, foram regulamentados. Agora, os policiais ferroviários, não. Os dois eram de empresas autárquicas. Sim, eu me lembro. Uma pode, outra não pode. Me lembro da mudança, me lembro. Polícia Rodoviária Federal não era uma instituição tão forte quanto é hoje. Isso.
Então, o Dom Pedro II, que é mais inteligente que todos esses presidentes que estiveram aí, ele instituiu a polícia através de um decreto-lei, e no decreto-lei ele cria a polícia, o governo cria a polícia, respaldado pela Assembleia Legislativa, e entrega para a operadora do transporte prover. Quer dizer, eles entregaram o órgão para a operadora prover. O que fizeram com a rodoviária? Criaram a Polícia Rodoviária e entregaram para o DNR prover. Mas, a partir de 88, passou, então, para o Ministério da Justiça. As Sim. duas corporações, os dois órgãos. Então, como é que você vai negar, ou qualquer pessoa, qualquer jurista vai negar, que existe uma polícia criada por lei, que a lei está vigente? Não pode negar. Não pode. E quem estava trabalhando, quando chegou em 88, deveria, então, ser demitido. Não podia passar para 90. Ele deveria ser demitido por ocasião da Constituição e não sofrer, vamos dizer, a transmutação de emprego público para cargo público. Não poderia. Está lá no artigo 39, órgãos, os servidores públicos dos órgãos federais, autarquias e fundações, na data da promulgação da Constituição, sofrem a transposição de modelos de seletistas para estatutários. Está lá dizendo no artigo 39, não tem dúvida. O direito é fático. Só que o Ministério Público entende que o governo não cumpriu uma obrigação dele de regulamentar a polícia administrativamente, porque a Constituição já está determinando, então ele se negou de cumprir. Então, ele está pedindo junto ao Judiciário que o governo cumpra a sua obrigação, e não vai ser diferente. Carlos Alves, obrigado por ter vindo aqui. Não vou estender muito mais a conversa, já tem quase 40 minutos. Quero te agradecer. Quero pedir para as pessoas que estão assistindo aqui com a gente, compartilhe o vídeo. Tem 81 senadores. Vai lá, compartilha pelo menos na rede social de um senador. Compartilha na rede social de um senador, pelo menos, de um deputado, pelo menos, porque não é possível. O Brasil não quer regulamentar a própria Constituição. A Constituição diz que a Polícia Ferroviária Federal, vou mostrar de novo, a Polícia Ferroviária Federal é um órgão permanente. Está aqui, ó. Polícia Ferroviária Federal, órgão permanente, organizado e mantido pela União. Não é possível que o Brasil não regulamente o órgão que a Constituição diz que já era para estar funcionando desde 88. Carlos Alves, suas considerações finais e obrigado por ter vindo aqui no canal mais uma vez. Eu inclusive, mandei um ofício lá para o Ministério da Justiça e uma cópia para a assessora do presidente Bolsonaro, que seria de bom alvitre que ele cumprisse a Constituição e não deixasse o Judiciário obrigá-lo a fazer, quer dizer, vai intervir nas prerrogativas do governo federal para que ele cumpra as suas obrigações. Então, se ele fosse sensível a esse nosso pedido, ele determinaria o ministro, olha, vamos desafogar, né, a justiça, que encontra-se acumulada lá de processo, porque é um direito fático, vamos fazer um acordo para que o senhor cumpra a Constituição, porque vai ficar feio o judiciário mandar ele, ó, presidente, o senhor vai cumprir isso aqui. Vai ficar feio para ele. O que os policiais vão fazer, vão dizer na imprensa sobre essa questão? Fica difícil. Então, seria bom, nesse momento, ele prestar atenção e cumprir o que ele mesmo prometeu e jurou lá na sua posse. Cumprir, defender, honrar a Constituição. Acima de tudo. Então, aqui eu peço que ele seja sensível a esse nosso pedido e promova, juntamente com o seu ministro, né, os atos administrativos, que são poucos, para colocar essa polícia, recepcionar o pessoal, que nós temos ainda alguns policiais que podem trabalhar, em torno de 400 policiais, dá para a gente abrir a polícia, começar paulatinamente a estruturar. Era isso aí. Obrigado. Carlos Alves,
Sem falar, né? Sem falar que arma e droga impacta na nossa sociedade, né? Sem falar, eu me lembro que você teve aqui uma vez, já estou acabando, eu lembro que você teve aqui uma vez, você falou, ó, é em torno de 1 bilhão ano o lucro que a Polícia Ferroviária Federal daria ao Brasil. Eu estou errado no número ou é isso mesmo? Só para, se você lembra. Talvez mais. Talvez mais. Ó, o Paulo Guedes quer dinheiro, ministro Paulo Guedes. Tu não quer dinheiro, ministro Paulo Guedes. Regulamenta a Polícia Ferroviária Federal, Paulo Guedes. Pelo amor de Deus, governo, presidente Bolsonaro. Mais de 1 bilhão de lucro para essa nação. Armas e drogas tiradas de circulação. E o governo federal não cumpre a Constituição. Não dá para entender. Não dá para entender. A gente esperava que o capitão Bolsonaro, como é o homem da farda, ele olhasse esse lado aí, já que ele é o homem da lei, né? Ele olhasse isso aí. Então, nós vamos ficar aqui aguardando até a decisão da Justiça, porque nós não queríamos entrar lá com o pé esquerdo, lá no Ministério da Justiça. Agora, se o juiz mandar eu colocar o pé lá, sinto muito, eu vou botar o meu pé lá dentro. Né? E vai ser uma coisa assim, tipo canha extra para eles. Vai ficar feio. Né? Eram essas as minhas considerações. Muito obrigado, mais uma vez, por ter me convidado para participar dessa live aí. E estamos aqui à disposição. A hora que o senhor quiser, estamos juntos. Beleza, Carlos Alves. Obrigado. Deus abençoe. Pessoal, compartilha aí com um amigo, com um deputado, com um senador. Até a próxima. Pessoal, Carlos Alves, espera um pouquinho aí, tá bom? Valeu, pessoal.